Na igreja, viu, irmãos? Vamos lá. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas, e ela a enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e os teus filhos vivei do resto. Aleluia. Glória a Deus. Quem está comigo, diga amém. Esse texto tem uma grande revelação. Quando você convida o pastor para comer na tua casa, sempre tem um milagre, amém? Se o profeta não vai na tua casa, meu filho, você vai ficar só com a dívida. Chama o profeta para comer lá, e se der bucho para ele, a dívida vai dobrar. Alguém entendeu aqui ou não? Tá? Mas deixando as brincadeiras de lado, esse texto nos traz aqui coisas impressionantes, verdades impressionantes para as nossas vidas. Primeira coisa, queridos, que esse texto mostra uma grande realidade da vida, de que nós cristãos às vezes temos muita dificuldade de acreditar. Qual é, pastor? A vida com Deus, infelizmente, também reserva momentos difíceis. E às vezes nós iludimos a nossa fé achando que porque servimos a Deus, não iremos passar por momentos difíceis. Dificuldades essas que podem ser causadas por nós mesmos, como no caso do texto, outras causadas por terceiros. No entanto, independente de onde vem a fonte da tribulação, todos nós, inclusive cristãos, filhos de Deus, estamos sujeitos a passarmos por problemas. E não é novidade, o próprio Senhor Jesus disse: No mundo tereis aflições. Um dos textos mais famosos da Bíblia é o Salmo 23, que nos mostra que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Então, as lutas e as dificuldades fazem parte da vida. E essa mulher, ela teve uma escalada de problemas, não apenas um único problema. Ela ficou viúva, depois, consequentemente, endividada, depois, em terceira escala, que ela foi receber os credores em casa, consequentemente, pensa na dor dessa mulher. Gente, é uma coisa muito doída esse texto. Os credores implacáveis iriam levar os filhos dela para pagar a dívida. Tente imaginar uma cena dessa. Você que é mãe, tente imaginar a dor desta mulher. Talvez a confusão mental e religiosa dela em dizer: Meu Deus, meu marido serviu ao Senhor, serviu ao ministério profético, sacerdotal por tantos anos, por que estou nessa condição? A história aqui ela pode se avolumar a aspectos extremamente profundos e complicados de se explicar, mas vou me deter apenas em dizer, queridos, a vida é implacável, a vida é injusta. Não espere da vida em si que ela seja fácil para você. Eu sempre digo que às vezes nós criamos ilusões como a que eu já estou desconstruindo, de que crente não passa por problemas, de que a vida ela faz assim de nós como se fosse um mar de rosas, esquecendo que as rosas trazem consigo os espinhos. Eu perguntei numa reunião de liderança, falei: o que a vaca dá? Ele falou assim: leite. Eu disse: não, a vaca não dá leite. Você tem que tirar o leite da vaca. O que uma mãe dá para o filho? A mãe dá o leite. Não, a mãe não dá leite. A mãe dá o peito para a criança. E pensa numa força que a criança tem que fazer para arrancar o leite dali. A vida também, assim, a vida não lhe dá nada fácil.
A vida vai sempre exigir de você e de mim atitudes que de fato determinam o nosso sucesso. E se nós não quisermos enfrentar a vida de cara, de verdade, de cara, o fracasso vai bater na nossa porta e poderemos então, fechar a conta e dizer, não fomos vitoriosos nesta vida. Mas eu não creio que Jesus Cristo quer isso para nós. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Esta vida abundante começa a partir do entendimento da realidade, do contexto em que nós vivemos. Glória a Deus ou não? Bem, uma outra questão importante aqui para você entender é de que, ainda que a vida seja implacável, injusta, nós precisamos assentar no nosso coração que problemas nem sempre são problemas. E que, de fato, os problemas se tornam problemas na forma como você lida com os problemas. Pastor, você está ficando doido da cabeça? A redundância faz parte do ensino. Em outras palavras, às vezes as pessoas olham um problema, mas na realidade ele não é um problema. O problema vai ser a forma que você vai lidar com ele. Aí ele se torna um problema. Então eu chamaria agora problema de situação. Tudo se apresenta na sua vida como uma situação. E se você souber lidar, você vence a situação e torna ela, às vezes, fonte de bênçãos. Mas se você não souber lidar, você torna aquela situação num problema, às vezes, irreparável. Vamos criar uma situação aqui. Situação. Essa mulher, ela não servia um vagabundo, ela não servia um homem qualquer, ela não foi casada com um camarada que viveu a vida inteira encostado num barranco esperando a morte chegar. Ele era homem de Deus. Quando ela chega para Eliseu, ela fala assim, o meu marido, o seu servo, não era servo de qualquer um, era servo de um homem de Deus chamado Eliseu. Ela poderia cair na síndrome do vitimismo e dizer assim, olha, não adiantou servir a Deus. E meu marido serviu a vida inteira, olha que situação que eu estou. E esse vitimismo, de fato, se tornaria um problema para ela, porque ela não saberia resolver, os credores iriam implacavelmente levar o seu filho embora, e ela então ficaria de amargura, e talvez o problema seria maior. Mas ela soube enfrentar a situação, soube lidar da situação com uma forma correta. Primeiramente, você nunca vai resolver uma situação sem trazer à luz ela. Deus tem me dado um privilégio de servir no ministério há muitos anos, mais de 25 anos só de tempo integral. E uma das coisas que eu observo é de que as pessoas trazem situação à luz quando quase não tem mais forma de resolver. Eu vi isso centenas e centenas e centenas de vezes. Pastor, de onde você tira esse texto? Aquela dívida não aconteceu com o funeral do defunto. Aquela dívida já veio rolando dentro daquela casa ali. E não era uma dívida pequena para levar os filhos daquela mulher. Não sei quantos filhos tem, mas não era um só. Eram mais filhos. Naquela época as pessoas tinham muitos filhos, porque não tinha Netflix, não tinha Instagram, não tinha Twitter. E alguém entendeu? Sobrava tempo para fazer algumas coisas que gerava filhos. Então eram bastante filhos. Então a dívida era grande. Muito grande. E ela não nasceu da noite para o dia. Agora, por que esse problema só veio à luz quando os credores bateram na porta? Não poderia ter vindo antes? Escute o que eu vou te dizer. A importância de você gerar relacionamentos saudáveis. A importância de você gerar relacionamentos maduros e comprometidos com os valores do reino. Em outras palavras, a importância de você ter raiz numa igreja local saudável, madura e comprometida com os valores do reino. Porque neste ambiente você pode trazer à luz as suas situações sem ser julgado. Você pode trazer as suas situações para que você tenha respostas de situações e não enfrentar problemas, às vezes quase insolucionáveis. Todos nós precisamos aprender isso.
certamente haveria uma intervenção de Deus quando a situação veio à luz. Eliseu teve alguns momentos na vida dele, mas vou salientar dois. Este e o machado. Lembra quando eles foram cortar madeira? E ele gritou: meu Senhor, o machado caiu, porque era emprestado. No momento que o problema ou a situação veio à luz, o milagre interviu. Deixa eu falar uma coisa, meu amado, escute com carinho. A palavra de um pai espiritual, alguém que quer o teu bem. Não espere os credores bater a sua porta. Não espere o problema chegar a um volume que não tem mais solução. Não espere as coisas ficarem catastróficas. O problema não é problema, ele é apenas uma situação. Mas se você não tiver a abordagem correta, certamente ele poderá se tornar um problema, às vezes insolucionáveis. Eu, por exemplo, infelizmente, já perdi membros da igreja, ovelhas queridas minhas, para o câncer. Pastor, você não tem fé? Eu tenho fé, lógico que eu tenho fé. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer, mas por alguma razão eu perdi. E uma das coisas que eu comecei a observar, aquelas pessoas que eu perdi, a maioria delas esconderam o problema até não conseguir mais. Até quando o médico diagnosticou um prazo de vida curto, porque o câncer já tinha tomado todo o corpo. É impossível, assim, impossível é uma palavra talvez muito generalizada, mas assim, é muito difícil uma pessoa estar com uma doença tão terminal desta, e ela não ter indícios, ela não ter sinais no seu organismo de que alguma coisa está errada. Mas ela vai administrando o quê? Com uma aspirina, com Tylenol, ela vai empurrando a vida com a barriga, ela vai fazendo como se nada tivesse acontecido e tal. E eu vejo isso, por exemplo, muito nos homens. Inclusive, eles dizem constantemente: eu só entro no hospital morto. E é o que acontece muitas vezes. É o que acontece. Então, seja na área da saúde, emocional, espiritual, financeira, relacional, não sei. Traga luz, querido. Traga luz. Não espere que as situações alcancem você como um problema, mas simplesmente só com uma situação. Você acredita na família que você faz parte lá, onde você divide a casa? Você acredita na sua família espiritual, que nós não estamos aqui para te julgar, não estamos aqui para apontar o dedo e dizer por que você fez essa burrada? Não, querido, não deixa o diabo encher teu coração disso, não. Aqui é uma casa de amor, aqui é uma casa de compreensão. Aqui é uma casa para nós restaurarmos as pessoas e não para destruir elas. Pressão e condenação, todos nós já temos demais. O que precisamos é de esperança, de apoio, inclusive para resolvermos as burradas que fizemos na vida. Quantos estão dispostos a edificar essa igreja saudável, madura e comprometida, ao ponto de dar às pessoas tranquilidade para abrir os seus problemas? Diga amém. Então olhe para o lado e fala assim: conta comigo. Aleluia, glória a Deus, amém. Bem, uma coisa interessante que nós temos que entender aqui, é de que quando você traz à luz, Deus, que é extraordinariamente capaz para fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar, Ele usa pessoas. Às vezes eu tenho um probleminha na minha relação entre Deus. Pastor, você tem problema em relação com Deus? É difícil entender Deus às vezes. Quem acha difícil comigo, diga amém aí. Ai, que amém mais avivado. É complicado às vezes. Às vezes Deus usa o cara lá para falar comigo. Eu falo, mas porque não falou direto comigo? Aí Deus usa uma situação para falar comigo. Aí vai, porque não falou direto comigo? Aí Deus fala assim: eu falei, só que você não ouviu. Ah, é verdade. Então tá bom, Deus. Ainda bem que a sua voz chegou aqui. Deus, ele tem uma forma diferente de agir. Ele não poderia ter intervido na vida dessa mulher antes, até do marido ter morrido? Não poderia, inclusive, ter livrado? Então, os caminhos de Deus, irmãos, eles não são, muitas vezes, compreendidos. A Bíblia fala em Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a nós, mas as ocultas pertencem a Deus. Nós vamos ter que ter, no mínimo, esse senso de humildade, de que saberemos algumas coisas
quando formos para o céu. E se você tiver muito, mas muito interessado em saber essas coisas, você pode morrer hoje, não tem nenhum problema. Ou esperar quando morrer, quando for para lá. Eu acho que é melhor esperar, ter paciência. Não é verdade? Calma, tranquilidade. Um dia eu vou saber, um dia Deus vai falar. Mas uma das coisas que me intriga é, Deus ele tem prazer, muitas vezes, de intervir em nossas vidas, não diretamente, mas no corpo, usando pessoas para nos abençoar, usando pessoas para nos instruir, usando pessoas para nos mostrar a direção. E quando nós entendemos que a pedagogia de Deus é melhor do que a nossa razão, nós nos rendemos e crescemos. Uma das questões, queridos, eu vou te dizer com todas as palavras, se Deus respondesse todas as suas orações, se Deus intervisse na sua vida diretamente com você, só com você, e nunca usando ninguém, para que você tivesse uma interdependência, eu tenho certeza que nós seríamos um poço de vaidade. O ser humano tem uma tendência enorme ao orgulho. O ser humano tem uma tendência enorme à vaidade. E Deus então faz com que a vida se torne coletiva. Ele faz com que a vida se torne participativa, onde outras pessoas têm que nos tocar para resolvermos situações, onde as pessoas precisam nos abençoar para que possamos prosperar. E aqui está um grande princípio e segredo da vida. Quanto mais eu aprendo a interdependência, quanto mais eu aprendo a valorizar o meu networking, melhor eu vou viver a graça e a manifestação divina. O solidário, ele é soberbo e anda sozinho. Mas um homem inteligente, ele sempre vai andar com mais alguém. Por quê? Ele sabe, está escrito nas estrelas que ele vai errar. Mas quando ele cair, ele sabe que tem alguém para levantar. Ele sabe que quando ele esfriar, tem alguém para aquecê-lo. Melhor é serem três, porque a corda de três pontas dificilmente vai se romper. Aleluia! Então, pedagogicamente, o Senhor permite que situações aconteçam para que a gente aprenda a viver bons relacionamentos. Pastor, mas se relacionar com gente é difícil. Eu sei que é difícil, mas é inevitável. Você tem que aprender a ir lá no profeta, conversar com o profeta, falar com o profeta, depender da intervenção de Deus, que poderia, logicamente, ser diretamente com você. Mas Deus, em alguns momentos, vai usar terceiros para te abençoar, para quebrar um padrão de orgulho, de vaidade e de conceitos errados. Isso é muito importante. Por isso a igreja local é extremamente importante para a fé cristã. Se você pega Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo, uma multidão se converteu. Onde estavam os convertidos cheios do Espírito Santo? Atos 2,47 diz, e Deus ia acrescentando os salvos à igreja, para que na igreja houvesse a manutenção da vida cristã. Não tem como nós fugirmos desse relacionamento. Então precisamos crescer nisso, em nome de Jesus. Mas pastor, a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem e faz dele seu braço forte. É verdade. O problema não é confiar no homem, é fazer dele o seu braço forte. Nesse sentido, então, eu olho para você como um canal de Deus na minha vida, que Deus usou para me instruir, como o caso do profeta. Vá, vê o que você tem em casa, vá, forma uma equipe de liderança, vá, converse com os vizinhos, vá, traga vasilha, ok. Ele é apenas o quê? Uma fonte, ele é apenas um canal, porque a fonte é divina. Então, muitos de nós não acreditamos nas relações, mas elas são importantes, porque a fonte de todos os recursos, a fonte de toda graça, a fonte de toda intervenção, a fonte de todo milagre é Deus, o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais. No entanto, Deus usa canais, pessoas para nos abençoar. Se abra para relacionamentos, se abra para ter boas amizades, se abra para ouvir
ouvir Deus da boca de outras pessoas. Aleluia! Aplauda o Senhor essa noite. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Bem, o texto começa a nos ensinar algumas coisas interessantes aqui. Bem, uma delas é que nós temos que fazer um histórico do porquê estamos vivendo o que estamos vivendo. Lógico que muitas coisas acontecem sem um fator ação e reação. Como eu já disse, o mundo que vivemos, ele é implacável, ele é injusto, mas na maioria das vezes há um histórico. Na maioria das vezes há uma situação. Nem sempre é maligna, nem sempre é fruto de um pecado, mas uma situação. Então observe que essa mulher, ela começou a fazer um histórico da vida dela no texto que lemos. Ela começa a dizer assim, olha, meu marido, seu servo, meu marido, seu servo, meu marido, seu servo. O que nós vemos aqui? Um comportamento comum à humanidade que sempre enfrenta situações e avoluma as situações para grandes problemas e tem pouca intervenção divina. São pessoas que não sabem se responsabilizar por si mesmas. Aqui existe o princípio que eu chamo de meia-culpa. Ele é meu marido, ele contraiu a dívida. Mas meu marido que contraiu a dívida é teu servo. Ou seja, o meu problema agora é teu. Não, espera um pouquinho. Não, o teu problema é teu. O máximo que eu posso ser é uma solução. Vamos devagar aí. Eu me lembro daquele homem que trouxe o filho para os discípulos de Jesus curarem ele, e eles não puderam. Aí já estava o homem novamente. O ser humano é sempre assim, né? Senhor, trouxe meu filho, e os seus discípulos não puderam. Mas se tu podes fazer alguma coisa, Senhor, faça. Jesus já como não gosta dessa coisa, fala, espera um pouquinho, se eu posso, vamos colocar aqui as coisas em seu devido lugar, eu posso todas as coisas. Eu não tenho nenhum problema sobre a minha identidade. Eu não tenho nenhum problema sobre o poder que repousa sobre mim. O problema não está aqui comigo. Tudo é possível que crê. Resolva a sua questão aí. Opa, eu gosto dessa mensagem. Eu gosto de Jesus. Jesus assim, ó, pau! Quando o cara não quer ser ungido por Jesus com óleo de oliva, ele unge com óleo de peroba. Jesus não tem dificuldade nenhuma de expor para o cara quem ele é. Fala, cara, você já transferiu o seu problema para os discípulos. Eles não souberam resolver. São pessoas ainda imaturas na vida, não sabem lidar com situações. Mas eu não. Não põe a culpa em mim. A culpa é tua. Se tem um culpado, é teu. Tudo é possível que crê. Então, quando ele é colocado no seu devido lugar, ele fala, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Aí resolveu o problema. Resolveu a situação. Ei, cara, vem cá, você mesmo está me ouvindo aí. Você que é esse macho alfa que vai se reunir comigo lá no dia 30. Cara, seja homem, rapaz. Pare de pôr a culpa na sua mulher. Pare de pôr a culpa nos seus filhos. Pare de pôr a culpa nos outros. Você é homem ou um saco de batata? Pastor, nesse caso, prefiro ser um saco de batata. Não pode. A tendência do homem, a tendência da mulher, é sempre, no máximo o que faz, é a meia-culpa. Não resolve problema transferindo problema. Você só resolve problemas ou traz solução às situações quando você assume responsabilidades. Você percebe que o profeta aqui rapidamente falou para ela assim, o que você tem em casa? Ou seja, eu sei da situação, mas não joga a culpa em mim. Eu não sou responsável, eu sou apenas um líder, eu sou apenas um pastor, eu sou apenas um coach, eu sou apenas um professor, eu sou apenas alguém que pode te direcionar, mas a situação é tua, o que você tem em casa? Vá para dentro da tua casa, lá onde o problema começou, lá onde a situação começou, lá onde está a verdadeira causa de tudo. É impressionante, é impressionante. Eu me lembro uma vez, estava conversando com uma pessoa, e ela veio culpar a igreja, e pensa num cara que, eu não posso chamar de defensor da igreja, porque ela não precisa ser defendido, mas eu fico muito nervoso com pessoas que atacam a noiva de Cristo. Eu fico muito nervoso com isso. E então eu olhei para aquela mulher, eu falei assim, não, mas escuta um pouquinho, como que a igreja pode ser culpada de um problema tão grande desse da sua vida? Se você, eu tenho aqui os relatórios de presença
Inclusive eu também tenho aqui na igreja. Eu sei quando você vem e quando você não vem na igreja. Então, você, ó. Estou de olho em você. Antes de você falar comigo, já te via você há muito tempo aqui. Lembra aquele ditado dos velhos? Quando você vem com o fubá, eu já estou com o bolo pronto, não? Então, fique ligado. Aí eu estava lá com aquela mulher lá, falei assim para ela, ó. Você passa aqui no máximo 2 horas no culto. Quando vem no culto? Você vem no máximo, quando você está muito avivada, 2 vezes no mês. Muito avivada. E chega atrasado. Quase que eu fui lá na câmera de filmagem, mostrei para ela. Aí ela falou assim, o que é isso, pastor? Que é isso? Nada. Eu falei, então vamos conversar direito aqui. Você não pode pôr culpa na igreja. A culpa foi sua. A igreja poderia ser solução para você. A igreja poderia ser uma resposta para a sua vida. A igreja poderia ser um instrumento de Deus para você, se você soubesse lidar direito com isso. Então, às vezes, a gente acha que isso é falta de amor, mas não é, querido. Isso é amor. Porque a Bíblia fala que é melhor as feridas feitas pelo amigo leal. Foi o que o profeta fez aqui. Então, primeira coisa, assuma a responsabilidade da sua vida. Olha para o lado e diga assim, a vida que tem que viver, ninguém vai viver por mim. Eu assumo responsabilidade sobre ela. Aleluia, vamos lá. Diga lá, a vida que tenho que viver, ninguém vai viver por mim. Eu assumo responsabilidade sobre ela. Aleluia. Marido, tire esse peso da sua esposa de te fazer feliz. Você tem que ser feliz. No máximo, assumir a responsabilidade de fazê-la feliz. Mulher, pare de pôr responsabilidade do seu marido de fazer ele você feliz. Você tem que ser feliz. No máximo, fazê-lo feliz. Vamos aqui, em nome de Jesus, jogar essa síndrome adâmica no lixo. Eu sou responsável pela minha vida. Como eu não sou capaz de resolver sozinho, eu vou clamar ao Deus dos céus e da terra. Aleluia. Como eu sei que Deus usa pessoas, eu vou conversar com elas sem pôr peso sobre elas, sem culpá-las das minhas situações, sem culpá-las dos meus problemas, mas acreditar que Deus pode usar gente, anjo e qualquer coisa que for necessária para trazer um milagre para minha casa. Aleluia! Quem está comigo, dê um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Bem, outra verdade aqui é de que geralmente Deus, não é uma regra, Ele vai usar a situação para que da própria situação o milagre produza. Quando Deus é glorificado na doença? Quando Ele cura a doença, não que Ele causou-a. Como é que Deus é glorificado numa intervenção financeira? Quando a necessidade vem e Ele promove um milagre. Nesse caso, onde estava o problema? Dentro da casa da viúva. E foi de dentro da casa da viúva que Deus trouxe a solução. E aqui agora, depois que eu terminei essa introdução, eu quero começar a pregar. Os irmãos podem me ouvir ou não? Então, o que a gente aprende aqui? Como a gente aplica esta mensagem? O que você tem nas suas mãos? O que você tem em casa? O que você tem agora para ser uma semente de intervenção divina na sua vida? O que você tem em casa? Foi o que o profeta perguntou. O que você tem nas suas mãos? Parece que essa verdade recorrente esteve na vida de outros personagens. Quando Deus falou para Moisés, o cajado que você tem na mão, por intermédio dele darei livramento. Gente, um pau para enfrentar a nação mais poderosa da terra. Era mais ou menos a Ucrânia com um pedaço de pau tentando enfrentar a Rússia. Não vai dar certo. Mas o que Deus estava dizendo? Se você acreditar no que você tem nas suas mãos, no que eu já pus na sua vida, eu vou produzir um grande milagre a partir disso. Agora, a nossa tendência, a semelhança de Moisés, a semelhança dessa mulher, a semelhança dos discípulos, por exemplo, quando ele falou, vão e vejam
quantos pães aí? Você lembra o reporte que eles trouxeram? Senhor, nós não temos aí, senão alguns peixinhos e alguns pãezinhos. Qual que é a nossa tendência? É sempre a semelhança da mulher. Ah, Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho um bocado de farinha aqui, vou fazer um pão, vou comer, vou morrer amanhã. Qual que é a nossa tendência? Sempre de desprezar o que nós temos nas mãos. Porque aí opera o espírito de incredulidade. E é na incredulidade que a situação vira um problema. É na incredulidade que a intervenção fica retida. É na incredulidade que os céus não tocam a terra. Mas quando o espírito de fé entra, você diz: eu tenho na minha mão só um bocado de farinha, mas eu sei que o meu Deus é o Deus da multiplicação. Eu tenho só um pouquinho de azeite, mas eu sei que o meu Deus pode fazer infinitamente mais abundantemente além. Eu só tenho pãezinhos e peixinhos. Não tem problema, eu vou organizar para que o milagre aconteça. Não podemos desprezar o que temos nas mãos. A partir do que você tem, não do que você vai receber, você resolve a sua vida. Esse é um grande mistério espiritual. Porque quando pensamos em intervenção divina, sempre colocamos a visão no futuro. Não, Deus está dizendo assim: no futuro está a manifestação, mas no presente está o espírito de fé. O que você tem nas mãos? Não despreze. Não despreze. Não despreze o tempo das pequenas coisas. Não despreze um pouquinho de farinha. Não despreze um pouquinho de azeite. Não despreze um pedaço de pau. Não despreze o que Deus te colocou. A partir de que você tem nas mãos, o milagre se torna extraordinário. O milagre dessa mulher foi tão poderoso que pagou as dívidas, ela viveu do resto. Creio eu que pela fé, que essa mulher se aposentou em alto nível. Alto nível. Ela pôde viver uma vida regalada a partir deste milagre. Segunda coisa que você tem que aprender aqui, não apenas acreditar no que você tem nas mãos, mas de fato acreditar no Deus que vai usar o que você tem nas mãos. É muito fácil às vezes a gente ler a Bíblia e a gente vê uma farinha se multiplicando, um azeite se multiplicando, os pães se multiplicando. A gente olha aquela história e fala: uau, como Deus é bom. Mas como se nós esquecêssemos Hebreus capítulo 13, versículo 8, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será o mesmo Deus eternamente. A Bíblia nos diz que tudo que está escrito para nosso ensino e nosso proveito, para que mediante as Escrituras tenhamos esperanças. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó não mudou, Ele continua o mesmo. Ele é também o teu Deus para operar os mesmos milagres e as mesmas intervenções. Nós não somos homens da incredulidade, somos homens da fé. Nós não somos pessoas que somos vencidos pelas situações, porque elas não são nada diante do nome do nosso Deus, porque debaixo dos céus não há um nome acima do nome de Jesus Cristo. Ele está sentado acima de principados e potestades, e diante dele os joelhos se dobram, as línguas confessam: Ele é o Senhor. Aleluia! O espírito da fé em Deus. Em Deus. O grande objetivo das situações é jogar você contra você mesmo, contra as suas impossibilidades, contra as suas limitações. É jogar você mesmo, expondo quanto você é incapaz de resolver os seus problemas, as suas situações. Mas o espírito da fé diz: eu olho para o monte, é verdade, ele é enorme, ele é alto, ele parece intransponível. Mas eu também olho para o Senhor, que fez os céus e a terra, maior do que os montes. O espírito da fé tem que tomar nosso coração, gente.
Às vezes nós se tornamos muito práticos e pragmáticos demais. A gente acha que o milagre de Deus está apenas à disposição das nossas ações. Não, você tem que crer que as suas ações fazem parte. Mas a partir das suas ações, você tem que crer que Deus fará abundantemente além. Será que você encoraja um irmão e diga: comece a crer para o melhor de Deus para a sua vida. Comece a crer que o melhor de Deus está por vir. Comece a crer que amanhã você vai acordar com portas abertas, com conexões divinas. Comece a crer que esse mês é o mês da liberação daquilo que você está esperando. Por 19 anos, creia que esse mês é o mês onde Deus vai manifestar a sua glória, e todos verão que de um endividado você se tornou um empresário. Você vai perceber que de um homem envergonhado na sociedade, onde as pessoas estavam batendo na tua porta para te cobrar, você vai se tornar um provedor da parte de Deus na casa dele. Creia que o Deus que levanta o homem do monturo, que troca as suas vestes de cinza por vestes de justiça, tira o óleo da murmuração para te dar o espírito da alegria. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus está vivo. Ele continua sentado no seu trono de glória. Creia. Levante o seu espírito de fé. Agora, acredite também em você. Pastor, como é crer em Deus e crer em mim? O espírito da fé e o humanismo caminham juntos. Não, gente. Às vezes a gente confunde o humanismo de forma errada. Isso aqui não é humanismo. Por quê? O milagre que Deus vai operar, Ele vai operar por intermédio de alguém. Ou vai ser um anjo, ou vai ser uma pessoa. Essa pessoa pode ser você ou pode ser terceiros. Deus usa pessoas. Por que não pode usar você? A questão é que muitas vezes nós cremos em Deus. É fato. Mas também não cremos em nós. Como assim, pastor? Que história é essa? Deixa eu tirar o suspense aqui. Quem crê que Deus usou Abraão? Diga amém. Quantos creem que Deus usou Jacó? Diga amém. Quantos creem que Deus usou Paulo? Dê glória a Deus aí. Agora, por que você não crê que Deus pode usar você? Nossos problemas às vezes não é crer em Jesus, mas é crer o quanto Jesus pode usar a gente. Quando você olha para você, ai, meu Deus, quem sou eu? Ai, meu Deus, eu sou o menor da minha casa. Ai, meu Deus, eu não posso nada. Ai, meu Deus, e o diabo está falando: isso mesmo, você é um miserável. Se alguém não te disse, eu vou te dizer de novo: você é um duplamente miserável. É isso que o diabo vai fazer, ele vai reforçar a sua crença errada sobre você mesmo. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de se manifestar por intermédio de gente. Ele tanto gosta disso que Ele se fez gente. Você acha que você não entendeu o que eu falei? Deus gosta disso. Deus quer ser glorificado na sua criação. Deus quer glorificado por intermédio da sua vida. Você tem que dizer: Deus, muito obrigado pelo privilégio de eu ser a resposta do Senhor para a minha situação. Obrigado por ser a resposta na vida do meu irmão. Obrigado por ser a resposta na minha sociedade. Senhor, obrigado porque eu sei que o Senhor é poderosamente, abundantemente manifestado na minha vida. Aleluia. Seja como Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Eu sou o que sou pela graça de Deus, mas o que eu sou, eu me tornei por essa graça, e essa graça para comigo. Não deixei que ela se tornasse em vão. Antes eu trabalhei mais do que todo mundo. Paulo não estava assim, vai descendo, se orgulhando, se jactanciando. Ele simplesmente estava tomando o seu papel de protagonista da história que Deus estava escrevendo na terra. Esse é o seu tempo. Esta é a sua hora. Se levante em Deus. Acredite que Deus está com você. As mãos de Deus vão tocar pessoas através das suas mãos. A voz de Deus vai alcançar os ouvidos de alguém através da sua voz. Creia que a intervenção de Deus vai alcançar alguém através da sua intervenção. Se levante, profeta. Se levante, mulher. Se levante, homem de Deus. Creia, Deus está com você. Se você soubesse o tamanho de problema que eu tenho, fala para aquela mulher o problema dela. Seus filhos estão sendo vendidos para resolver o teu problema. Se não chegou aí, então você não tem como entrar na disputa.
Acorde. Acredite em você. Comece a acreditar em pessoas. Escute aqui. Está vendo essa raiva que está no seu coração aí? Eu não gosto mais de ninguém. Eu não confio mais em ninguém. Eu não vou mais me abrir para ninguém. Eu vou desistir da vida porque ninguém mais é confiável. Mentira, 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 mentira. E se você não acredita, é mentira. Por que o diabo está fazendo isso com você? Para roubar teu milagre. Para roubar uma intervenção divina. O diabo está fazendo isso, você está comendo a comida dele. Isso é igualzinho a Eva. Tem o paraíso inteiro e fica ouvindo a serpente. Isso é coisa de doido, não é coisa de crente. Ei, as intervenções humanas muitas vezes manifestam a intervenção divina. Eu gosto da intervenção da multiplicação dos pães, porque não existe mais, assim, um dos textos mais extraordinários da intervenção humana junto com a divina está ali. Por quê? Foi feita uma contabilidade de quanto tinha. Um menino doou o que era a sua comida. E pensa para uma menina dar comida para comer é difícil, né? O milagre já começa ali. Já deu o pão. Depois eles sentam um grupo, tudo atitudes humanas. Humanas e humanas. Pessoas tocando pessoas. Gente abençoando gente. Agora imagina ali, aquele menino ali com um pãozinho. Não vou dar não. Não, de jeito nenhum, não confio em vocês. Vocês apóstolos, seus trambiqueiros, vocês só querem meu dinheiro. Vocês não têm vergonha de tirar o pão da boca do menino? Pronto, estava ali, ó. Estava ali. Estancado o milagre, porque os relacionamentos estavam mal vividos. Acredite em pessoas, criatura. Acredite em gente. Não faça dele o teu braço forte, porque ele é apenas um canal, a fonte é Deus, mas ele quer jorrar através da vida do irmão. Não estanque a intervenção de Deus. Pare. Deixa eu te contar um segredo aqui. Sabe para aquela pessoa que você estava falando mal, queimando o irmão, fritando o irmão, detonando o irmão, quase chamando o irmão de co-participante do inferno nas ações da terra? Sabe para aquela pessoa que está fofocando isso? Talvez aquele cara ia ser o maior interventor na sua vida. Ele ia te dar uma oferta, ia te dar uma oportunidade. Mas na hora que ele ouviu você falando dos outros daquele jeito, ele disse, de jeito nenhum, deixa eu picar minha mula daqui. Com esse tipo de gente eu não me meto. Porque quando você fala dos outros, você está escrevendo a sua história, não a dos outros. E acorda para isso. Essa amargura aí, que o diabo colocou dentro do seu coração. Esse negócio de que você não depende de pessoas e de que você é uma vida sozinho, você e Deus, foi o diabo que colocou aí dentro. Você precisa de gente. Acredite em gente. Glória a Deus ou não? Por fim, tem muita coisa aqui, mas quero terminar. A fé e obras parece que é incongruente. O que é essa palavra incongruente? Elas não se encaixam, elas parecem que não coabitam no mesmo espaço, no mesmo lugar. E na verdade, não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, a Bíblia diz que a fé é vista pelas obras. Qual é a semente que você está plantando do seu milagre? Eu me lembro uma vez conversando com um jovem, disse, pastor, estou orando para que Deus me dê a unção da riqueza. Eu quero prosperar muito. Falei, glória a Deus, jovem, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele falou, pastor, você ora por mim? Eu falei assim, depende. Ele falou, por que depende, pastor? Eu falei assim, qual a semente do milagre que você está plantando? Não, pastor, estou esperando Deus intervir. Eu falei, não, plante a semente do milagre agora. A questão é que muitas vezes nós não queremos transformar nossas convicções em ações. Não queremos transformar as nossas crenças em atitudes. E por isso que os milagres não acontecem. Pastor, de onde você tira isso? É o próprio texto.
Aquela mulher foi procurar o profeta, o senhor do seu marido, não só para desabafar e encontrar ali um alento. Ela foi fazer isso que cria na unção do profeta. E a unção que você honra, você recebe. A unção que você desonra, você afasta. Aquela mulher estava lá para honrar a vida do profeta e, consequentemente, ela bebeu e foi honrada pela honra com que ela honrou. Por quê? Porque ela está transformando as suas crenças em ações. Ela também honrou o conselho do profeta. Vá, busque vasilhas, e não poucas vasilhas, e feche a porta atrás de você. O que a gente vê o texto? Aquela mulher então foi, pegou vasilhas, trouxe, fechou a porta atrás dela, estava honrando agora não só o profeta, porque uma das formas de nós honrarmos pessoas, não é quando elas estão na nossa frente, é quando elas estão distantes. Quando você honra o conselho de alguém, você está honrando aquela pessoa. Quando você está honrando o ensino de alguém, distante dos olhos dele, você está honrando aquela pessoa. Onde há honra, há milagre. Onde há desonra, há pobreza e miséria. Então a Bíblia fala que ela, honrando a palavra do profeta, ela foi para o extremo de transformar a crença em ação. Gente, seja honesto aqui. Vem comigo. Quem promete ser verdadeiro no que eu vou propor aqui, diga amém. Tente imaginar aquele monte de vasilha, aquela mulher com um vasinho ali. Será que ela tinha em mente que aquele pouquinho de azeite ia encher todas as vasilhas? Você acha que ela acreditava naquilo? Fala sério, gente. Não seja honesto, você acreditaria? Eu tenho uma necessidade desse tamanho. E a minha semente do milagre é desse tamanho. O problema é desse tamanho. A minha atitude é desse tamanho. Será que a gente acredita de verdade que a nossa ação vai resolver o problema? A questão, queridos, escute aqui. Não é saber como e nem saber se. É simplesmente crer em Deus. Um dia perguntaram, você sabe como? Eu falei assim, não, mas eu conheço quem sabe. Alguém está comigo aqui ou não? E transforma e põe uma semente de milagres. Jesus, quando o cego chegava, dizia assim, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Eu falei, então veja. Aí se pegasse ali um estúpido, ali o grosso, se eu pudesse ver, eu via. Não precisa pedir para isso. O que você quer? Quero que ande. Então anda. Ué, se eu pudesse andar, eu andava. Só que agora é o seguinte, ele estava honrando uma palavra. Ele estava honrando uma direção. Ele estava transformando a sua fé em ação. Se tem um engano do diabo na nossa mente, é achar que Deus vai fazer alguma coisa sem que a gente não faça nada. Isso é um engano, queridos. É um engano, você tem que plantar a semente do seu milagre. Aí voltando para o menino, eu falei para ele, tá bom esses exemplos aí que eu te dei? Falou assim, qual é a semente que eu quero que você quer que eu plante, pastor? Eu falei, não sei, você não está pedindo riqueza? Quando você planta abacate, vai nascer o quê? Melancia? Vai nascer o quê quando a gente planta abacate? Porque senão, você vai ficar sempre numa expectativa com poucos resultados. Qual é a semente do seu milagre? É financeiro? Invista. Procure pessoas de honra. Procure pessoas necessitadas. Revise seus dízimos, suas ofertas. Você está precisando de um milagre de saúde? Vai orar por um enfermo. Pastor, você está doido? Ore por um enfermo, vai orar por um doente. Vai consolar alguém que precisa talvez da mesma consolação que você precisa. Está precisando de qualquer área. Na área que você está precisando, tenha uma ação plantando o seu milagre. Transforme a sua crença em ação. Eu gostaria que você ficasse em pé, por gentileza.